Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Nossas fontes hoje nos levam a um momento de altíssima tensão, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 11. O cenário é Betânia, uma aldeia perto de Jerusalém. Jesus acaba de realizar o seu milagre mais espetacular. Ele chama Lázaro para fora do túmulo 4 dias depois de morto. A notícia, claro, explode. Muitos que vêm, creem, mas essa demonstração de poder não gera uma conversão em massa da liderança religiosa, pelo contrário. É o estopim, na verdade. Exato, acende o estopim de uma crise que vai culminar na cruz. E essa reação é paradoxal que a gente vai explorar hoje. Nossas fontes, que vão do texto bíblico a vários comentários históricos, permitem que a gente mergulhe nos bastidores do poder em Jerusalém. Vamos analisar a reunião de emergência do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, e tentar entender por que um milagre de vida resulta assim tão diretamente num decreto de morte. É uma história sobre fé, medo, política. E uma profecia totalmente inesperada, dita pela pessoa que a gente menos esperaria. Vamos começar arrumando o tabuleiro, então. O texto diz que os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. Para quem não está familiarizado, o que era exatamente esse conselho? Não era só um grupo religioso, certo? De forma alguma. Pense no Sinédrio como uma mistura de Suprema Corte com o Senado para a nação judaica. Isso, claro, sob a ocupação romana. Então eles tinham poder real. Tinham. Eram 71 membros, a autoridade máxima em assuntos religiosos e civis, até onde Roma permitia, claro. Mas o interessante é que esse conselho não era, assim, um bloco único. Havia uma tensão política enorme ali dentro. E quem eram os jogadores principais? O texto fala em principais sacerdotes e fariseus. Essas eram as duas facções dominantes. E, normalmente, elas não se davam bem. Sei. De um lado, os saduceus, a elite sacerdotal, a aristocracia rica, poderosa que controlava o templo. Eles eram conservadores e colaboravam com Roma para manter o status quo. Era a fonte do poder deles. E do outro lado, os fariseus. Isso. Os fariseus eram os especialistas na lei de Moisés mais populares com o povo. E viviam em conflito teológico com os saduceus. Eles criam na ressurreição, por exemplo, algo que os saduceus negavam veementemente. Então temos dois grupos rivais que de repente encontram um inimigo em comum. É impressionante como uma ameaça externa pode unir adversários. Precisamente. E a ameaça, no caso, era Jesus. O milagre com Lázaro foi a gota d'água. Por quê? O que ameaçava cada grupo? Olha, para os saduceus, a popularidade de Jesus às multidões representava um risco de desordem. E desordem poderia provocar uma intervenção brutal de Roma. O que ameaçaria a posição confortável deles. Exatamente. E para os fariseus, Jesus desafiava a autoridade deles como os únicos intérpretes da lei. Mas o medo que uniu todo mundo foi, acima de tudo, político. E eles verbalizam isso na reunião. O que estamos fazendo? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E aí vem o medo real. Depois, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Isso não era paranoia, né? A história daquela região é cheia de rebeliões esmagadas por Roma. Não, era um medo muito real, muito pragmático. A Judéia era um barril de pólvora. Roma tinha pouquíssima paciência com qualquer líder que se dissesse Messias e arrastasse multidões. Para eles, isso soava como o quê? Insurreição. Exato. Insurreição. E a resposta romana era sempre desproporcional. Legiões, crucificações em massa, destruição. Os líderes do Sinédrio estavam pensando, esse homem, Jesus, vai chamar a atenção de Pilatos. Roma vai intervir e nós vamos perder tudo. Quando eles dizem nosso lugar, a referência é clara ao Templo de Jerusalém, o centro da vida religiosa e econômica nacional. Tudo. E perder a nação seria perder a pouca autonomia que ainda tinham. Eles estavam, na prática, tentando gerenciar uma crise para evitar um desastre. Exato. Do ponto de vista puramente político, a lógica é compreensível. Ainda que moralmente, bem... Questionável. Muito. Eles se viam como guardiões da nação. E é nesse clima de pânico que uma voz se levanta para dar uma solução clara e terrível.
É aí que entra Caifás, o sumo sacerdote. O texto o apresenta como uma figura decisiva. O que as fontes dizem sobre ele? Ele era só um líder religioso? Caifás era muito mais. Era o político supremo. Foi sumo sacerdote por um período incrivelmente longo, de 18 a 36 depois de Cristo. Isso já indica que ele era um mestre em agradar seus superiores romanos. Ele foi nomeado por Roma? Sim, e só ficava no poder enquanto servisse aos interesses de Roma. E ele também era genro de Anás, o ex-sumo sacerdote, que ainda era uma figura poderosíssima nos bastidores. Caifás não estava preocupado com teologia ali. Estava preocupado em manter a estabilidade. E o poder dele? E o poder dele, consequentemente. E ele corta o debate com uma frase de um pragmatismo brutal. Ele acusa os outros de não entenderem nada e diz: não percebem que é melhor para nós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda? Uau! É a lógica do bem maior levado ao extremo. Sacrificar um inocente para salvar a coletividade. É a definição clássica de Realpolitik. Uma política baseada em poder, em praticidade, não imoral. Caifás não está nem aí se Jesus é o Messias ou se o milagre é genuíno. Ele nem entra na questão. O argumento é simples. Temos um problema, aqui está a solução. Rápida e eficiente. Eliminar a causa do problema. Antes que o problema se torne grande demais e Roma o resolva por nós, de uma forma muito mais sangrenta. Mas é aqui que a narrativa de João dá uma virada espetacular. O texto faz uma pausa para explicar que Caifás não disse isso só como um político cínico. O evangelista afirma que, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Peraí, o maior inimigo de Jesus no Sinédrio, ao articular o plano para matá-lo, estava, sem saber, proferindo uma profecia divina. Essa é a grande ironia teológica que o evangelista João quer destacar, e que os comentaristas exploram profundamente. É impressionante. Deus, na sua soberania, usa as palavras do próprio arquiteto da morte de Jesus para explicar o significado redentor dessa morte. É de arrepiar. Caifás usa a expressão morrer pelo povo com um significado político, um bode expiatório para apaziguar Roma, mas o Espírito Santo, através do sumo sacerdote, mesmo um corrupto, está declarando outra verdade. Jesus morreria pela nação, sim, mas no sentido sacrificial, para salvar espiritualmente. É como se existissem dois níveis de realidade acontecendo ao mesmo tempo. Na superfície, uma conspiração política, mas no nível mais profundo, o desdobramento de um plano divino. E a profecia involuntária de Caifás vai ainda mais longe. Sim, o versículo seguinte expande o escopo de uma forma que, certamente chocaria Caifás. O texto diz: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Isso é uma declaração de alcance universal. Está falando de judeus e gentios, de crentes de todas as partes do mundo, que seriam unidos pela morte de Cristo. A manobra política de Caifás para salvar a nação judaica é transformada num oráculo sobre a criação de uma nova comunidade global de fé. Que reviravolta! É uma das demonstrações mais claras, no Evangelho, de como o plano de Deus pode se cumprir não apesar das ações humanas, mas através delas, mesmo as mais mal intencionadas. E a partir daquele momento o debate acaba. O versículo 53 é frio, definitivo. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. A conspiração virou a política oficial. Com um mandado de morte oficial contra ele, qual é a reação de Jesus? Ele se esconde, foge? Ele se retira, mas não é uma fuga por medo. É uma retirada estratégica. Estratégica, sim. O texto diz que ele já não andava publicamente entre os judeus e foi para uma cidade chamada Efraim, perto do deserto. Fica a uns 20 quilômetros de Jerusalém. As análises são unânimes. Jesus está no controle do cronograma. A hora dele ainda não havia chegado. Exatamente. Ele sabia que a sua morte deveria acontecer em Jerusalém, e especificamente durante a Páscoa, a festa que celebrava a libertação. Ele se afasta para garantir que o confronto final aconteça no tempo e no lugar determinados.
Enquanto isso, a atmosfera em Jerusalém deve ter ficado elétrica. A Páscoa se aproximando, a cidade se enchendo de peregrinos. Exato. A população da cidade multiplicava. E a principal pergunta nos pátios do templo era: onde está Jesus? Ele virá para a festa? Havia uma expectativa imensa no ar. O povo queria vê-la. Queria, talvez esperando mais um milagre ou até que ele se declarasse rei. Ao mesmo tempo, a ordem do Sinédrio estava em vigor. Qualquer um que soubesse onde ele estava deveria denunciá-lo. A cidade estava se tornando uma armadilha para Jesus. Exatamente. Uma armadilha. Então, recapitulando o que a gente viu, temos um milagre inegável, a ressurreição de Lázaro, que força a mão da liderança religiosa. Mas em vez de fé, Gera medo, medo da desordem, medo de Roma, medo de perder o poder, e esse medo leva a uma decisão política articulada por Caifás. É melhor sacrificar um homem do que arriscar a nação inteira. E essa decisão cínica é ironicamente usada pelo evangelista para declarar o propósito da morte de Jesus. Não só por Israel, mas para reunir todos os filhos de Deus. A trama humana e o plano divino se cruzam numa forma impressionante. uma das coisas que mais salta aos olhos nessa passagem é a reação dos líderes. Eles não negam o milagre, né? O texto não diz que eles o consideraram uma fraude. Não, de forma alguma. A questão deles é: o que faremos, visto que este homem opera muitos sinais? Eles admitem a evidência. Eles admitem, mas rejeitam completamente as implicações. Isso nos leva a uma aplicação muito relevante. A passagem revela como os interesses pessoais, o poder, o medo, podem se tornar um filtro que distorce a percepção da verdade. Eles viram um homem ser ressuscitado, uma evidência que deveria levar à reverência, a um questionamento das próprias crenças. Em vez disso, a única pergunta que fazem é: como isso afeta nosso status? Como isso ameaça nossa segurança? A preocupação não era com a verdade, era controle. Exato. É uma dinâmica perigosa. Quando uma verdade, por mais clara que seja, ameaça a estrutura de poder em que uma pessoa se apoia, a tendência humana pode ser a de eliminar a verdade em vez de reformar a estrutura. Sem dúvida, o Sinédrio escolheu a estabilidade que conhecia, em vez da verdade que os confrontava. Eles optaram por um assassinato judicial para preservar um sistema que, ironicamente, seria destruído pelos romanos poucas décadas depois. A própria catástrofe que eles tentaram evitar, matando Jesus. Acabou acontecendo de qualquer maneira. Isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. A história do Sinédrio diante do milagre de Lázaro nos força a perguntar: o que acontece quando a gente é confrontado com uma verdade que nos incomoda? Uma verdade que exige uma mudança fundamental em nós. Exato. A questão que ecoa deste texto não é só sobre líderes religiosos de 2000 anos atrás. É uma questão para todos, hoje. Diante de uma evidência que desafia nossas convicções, nosso conforto ou nosso poder, nossa reação é de abertura, como a de muitos que viram Lázaro e creram, ou é de hostilidade e supressão, como a do conselho. É um convite a examinar se buscamos a verdade, onde quer que ela nos leve. Ou se buscamos apenas a confirmação daquilo que já nos beneficia.